Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Code Smells aqui no Python. E o que é Code Smells, né? Que expressão é essa? Bom, smells, né, se a gente for traduzir ao pé da letra, cheiros, né? E essa expressão, ela é muito utilizada baseado naquela ideia, quando a gente sente, né, que algo está fedendo, né, no contexto ali de que a gente sente que algo vai dar errado, ou tem aquela má impressão de que algum problema pode acontecer ali devido a algo que está sendo feito naquele momento, né. Então, Code Smells é basicamente, né, quando a gente identifica pontos ali do código que, baseado na forma que está ali naquele momento, a gente consegue visualizar que no futuro vamos ter problemas. Seja problema relacionado à performance, seja problema relacionado a bugs que podem ser gerados, né, possíveis erros, ou no contexto também de ter dificuldade de manutenção ou de compreensão por outros desenvolvedores e engenheiros, né? Então, existem diversos tipos de Code Smells. Tá? Existe um campo aí bem grande de estudo por trás disso, né? É realmente uma temática muito interessante que eu acho que pode ajudar muito a gente a codificar melhor a partir do momento que a gente começa a dedicar um tempo a olhar isso com mais carinho, né? Se vocês curtirem esse conteúdo, no futuro eu posso trazer mais continuações em que a gente aborde outros exemplos, né? Porque, claro, é uma coisa muito vasta, não tem como trazer tudo em um vídeo só. E, bom, antes da gente ir, lembrem que além do YouTube eu também produzo treinamentos, né, voltados aí para o Python e para a engenharia de dados. Se você curtir a qualidade e a didática aqui do conteúdo, não deixe de conferir yurirosal.dev/cursos. Acredito que você irá curtir bastante o que tem por ali. E, bom, vou explicar aqui o exemplo, tá, que eu trouxe para vocês. Nesse exemplo aqui a gente vai trabalhar 5 Code Smells, né, ou seja, a gente vai identificar 5 pontos aqui que podem acarretar futuramente algum problema aqui no nosso código, tá? E a gente vai arrumá-los aqui juntos, tá? Então, vamos lá, o contexto, tá? Vamos imaginar que a gente está em um país que utiliza reais, tá? E esse país, ele tem vários estados e cada estado ele tem uma regra de taxação em relação ao custo de produção do produto, tá? E o produto aqui que eu falo é de bijuteria, tá? Eu sou um comerciante em que produzo bijuterias de maneira artesanal, tá? Em que eu produzo, por enquanto, anéis, braceletes e brincos, tá? Então, esses 3 tipos de produtos, tá? E esses produtos, eles podem ser artesanais, mas num contexto ali em que eu sempre vou produzir o produto da mesma forma, né? Eu já tenho um padrão ali de produção, despesas fixas, né? Então, eu já tenho ali um certo padrão, a pessoa compra e chega o produto, né? E eu tenho a parte customizada, que a pessoa pode entrar em contato comigo, né? E aí ela diz como ela quer o anel, como quer o bracelete, ou como quer o brinco, a gente desenvolve o modelo junto e a gente desenvolve ali o material, né? Realmente produz especificamente aquele produto para aquela pessoa, né? Então, tem essa parte ainda mais customizada, né? Que aí realmente é para quem deseja fazer algo ali único, né, para presentear um ente querido, né, de repente fazer um anel ali customizado para um casamento, né, enfim, esse é o contexto aqui, só para vocês entenderem mais a fundo o código, tá? E, bom, eu tenho aqui uma classe que representa o produto, tá, em que ela tem um atributo nome, categoria do produto e o custo base desse produto, né, que envolve material, né, o tempo ali de produção, né, tudo está embutido aqui nisso para facilitar a nossa vida, tá? E aí a gente tem uma função aqui de aplicar taxa, tá? E aí aqui eu tenho um parâmetro que é booleano, né? Em que se ele for true, né, eu vou aplicar uma taxação padrão, né? Digamos que boa parte dos estados desse país aqui em que minha loja está presente, a taxação é para produtos em que tem um custo acima de R$100, tá? Eu vou ter uma taxação aí sobre esse valor do meu produto, né, que vai estar atrelado a esse custo, né, de 5%, tá? Se o produto ele não tiver um valor ali que ultrapasse de R$100, eu não tenho essa taxação. Digamos que para alguns estados nesse país que eu estou, funciona essa forma a taxação aí de bijuteria, tá? Agora, digamos que alguns estados mais específicos, eles fogem um pouco dessa regra, né? Então, em alguns estados, né, pode acontecer da taxação funcionar da seguinte forma: se o produto tiver um custo abaixo de 1.000, né, eu vou ter uma taxação aí sobre o custo dele de 10%. E se for acima de 1.000, uma taxação aí de 15%, tá? E aí, digamos que a regra é essa para esse meu exemplo, tá bom? Bom, essa é a classe produto.
Logo aqui embaixo eu tenho outras duas classes que elas vão fazer aquela diferenciação que eu expliquei para vocês, né? Que é o produto customizado e o produto industrial, que é aquele produto que ele é artesanal, né? Mas eu faço ali de maneira escalada, né? Eu já tenho um padrão de produção, né? E aí é o que a pessoa chega na loja, ela já compra, né? Encomenda, ela não é uma coisa realmente customizada ali que a pessoa vai dizer como é que ela quer e eu desenvolvo o modelo junto com ela, né? Realmente é uma coisa ali mais simples, vamos dizer assim, né? E aí para os produtos que são customizados, né? O lucro mínimo, né? Que é esse min profit, ele é de 40%, tá? E aqui eu vou ter a variável de tempo de trabalho, né? Que aqui envolve o tempo, né? Que eu vou alinhar com o cliente, como é que ele quer, o tempo para desenvolver um modelo, que aí vai além do tempo, né? De realmente produzir aquele material, né? E os custos que envolvem também os materiais, né? Então, eu tenho essa variável extra para esse tipo específico de produto, que vai impactar no preço final dele. Vocês já vão ver essa parte, tá? E aqui eu tenho o produto industrial, que ele é o mais simples, né? Então, eu tenho um lucro mínimo, né, aqui de 25%, que ele é menor, né, em relação ao produto customizado, né? E aqui eu não tenho, né, a questão de horas de trabalho, porque como é um produto que eu já produzo em escala, né, eu já tenho um padrão ali fixo de custo, né, ele já fica embutido ali no preço inicial, né, o custo inicial ali do meu produto, tá bom? Aí eu tenho uma classe que vai representar justamente o meu mercado, né, minha loja, né, vamos dizer assim. Ela vai ter a lista aqui dos produtos, né? Esse atributo product vai ser uma lista dos produtos da minha loja. Eu vou ter um método que permite que eu adicione um produto, né? Então ele vai simplesmente dar um append em relação a essa lista, então adiciona um produto à minha loja. Eu vou ter um método que permite eu localizar todos os anéis da minha loja, né? Então ele simplesmente faz um for aqui que vai percorrer essa lista de produtos, né? E aí ele vai comparando o atributo categoria. Se for ring, né? Ele pega esse produto e adiciona nessa lista aqui que eu estou construindo, né? E ela vai ser retornada aqui no final da execução da função para o usuário, né? E aí o usuário vai ter ali todos os anéis da minha loja, tá? Análogo a essa lógica, eu vou ter para encontrar todos os braceletes, né? E também vou ter para encontrar todos os brincos, ok? Mesma ideia. E aí eu vou ter uma função aqui, final, né? De venda de produto, em que eu vou passar um produto aqui como atributo, né? E dependendo do produto que eu passe, ele vai calcular o preço final para mim. Então, se o produto for customizado, né? Ele vai pegar o custo ali inicial, né? Vai somar aqui as horas de trabalho multiplicado por 60, né? Digamos que 60 aí é o ganho por hora aí dos meus artesãos em média, tá? E aí isso vai dar um preço X, né? Do produto, só que aí eu vou multiplicar para ter o meu lucro, né? Em relação ao custo que eu tive ali para gerar aquele material, né? Então eu vou pegar aqui justamente o cálculo do lucro, né? Para fazer a aplicação da porcentagem aqui em relação ao preço. E se for um produto industrial, eu simplesmente vou fazer essa mesma ideia, né? Só que aí eu faço direto em relação ao custo aqui inicial do produto, tá bom? E aí aqui a main é um exemplo de interação, né, desse meu código. Então aqui eu gero o meu objeto que representa a minha loja. Adiciono 4 produtos, né, 2 customizados e 2 industriais, tá? E aí aqui eu printo, né, todos os anéis, todos os brincos e todos os braceletes da minha loja. Vendo o primeiro produto aqui da minha loja, que nesse caso é o produto do Davi, que é um bracelete, né, com custo inicial de R$ 1.200, né? E logo após isso aqui, né, que ele vai calcular o preço do produto, no final aqui eu vou aplicar a taxa, né, em relação ao primeiro produto, porque digamos ali que onde a pessoa vai comprar, né, tem uma taxação, né, e eu tenho que aplicar essa taxação. E aí aqui eu coloco como true para sinalizar que é a regra padrão de taxação, tá? Pronto, é isso, basicamente o código. Vamos rodar para ver o output. E bom, rodando aqui você pode ver, né, a lista aqui, ó, de produtos, né? Então eu tenho aqui o produto do Vinícius e o produto industrial aqui, anel prata, né, que são todos os meus anéis, né? Eu tenho um anel customizado e um anel que é padrão da loja. Aqui dos brincos, né, eu tenho um brinco que ele é padrão da loja e só, né, basicamente. E dos braceletes eu tenho aqui um bracelete customizado, tá? E eu tenho e é basicamente só esse bracelete, tá? Aí aqui eu tenho o preço calculado, né, do produto do Davi. Então, esse bracelete aí customizado vai custar R$ 8.400, né? É absurdamente caro, mas vamos imaginar que é um negócio feito a ouro aí mesmo, né? Um ouro verídico, maciço, um bagulho complexo de se fazer, né?
E aí a preço base do produto após a regra de taxação, né, que nesse caso foi o produto ali, o primeiro, né, que eu apliquei, que foi esse aqui do Vinícius, né, ele ficou 231, né. O do Vinícius, ele era inicialmente 220, né, então foi aplicada aí a taxação seguindo a regra de acordo com o que a gente estabeleceu ali. Bom, esse é o código no geral, tá, para explicar aí, ficar bem compreensível o exemplo. E qual é o primeiro code smell, né, que a gente pode ajustar aqui? Bem, o primeiro de todos que a gente pode observar é aqui em Product, em que a categoria é uma string. Qual é o problema da categoria ser uma string? Toda coisa que é uma string, ela é muito aberta. Eu posso colocar qualquer coisa, tá? E aí eu tenho que presumir que não necessariamente sempre vai ser eu que vou escrever, que vou preencher os produtos, né, ali cadastrar os produtos, né? Eu mesmo presumindo que seja sempre eu posso cometer erros, né? Eu posso escrever ring, né, com tudo maiúsculo, eu posso escrever ring tudo minúsculo, eu posso escrever ring com R maiúsculo, né? Eu posso escrever rings no plural também, né? Enfim, eu posso escrever de diferentes formas, tá? E isso acaba ficando complicado, né, de eu ter um certo controle, porque eu vou ter que sair tratando vários casos possíveis e ter que pensar nisso, né? É de certa forma complicado. Outro detalhe também é que eu não consigo ter um controle em relação a quais categorias a minha loja pode ter, porque, por exemplo, supondo que eu só produza anel, bracelete e brinco. Não faz sentido a pessoa poder cadastrar colar, por exemplo, tá? Então, categoria, do jeito que está aqui, ela está muito aberta. A pessoa pode colocar qualquer coisa, né? E isso abre brecha para inconsistências, né? Futuros problemas aí em contexto de negócio em relação a esse meu projeto. Então, o que é que eu posso fazer para resolver isso? A gente vai colocar aqui from enum, import enum. E a gente também vai colocar o auto aqui, porque eu não quero muito me preocupar em relação à definição dessas tipagens, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai criar uma classe aqui, que eu vou chamar ela de Product Category. Como se fosse categoria do produto, tá? Ela vai herdar justamente do enum, tá? E aí simplesmente aqui eu vou escrever as minhas categorias, né? Que nesse caso é ring. Aí aqui eu vou colocar para receber auto, tá? Vou ter também o bracelete, tá? E eu também vou ter aqui o ring, que é o brinco. Pronto, escrevi aqui as minhas categorias, né? Coloquei o auto aqui para eu não ter que me preocupar em relação aos valores, né? Ao que vai ser associado a cada uma, porque o que me interessa aqui é apenas eu ter o controle em relação a ring, bracelet e earring, tá? E aí quando eu faço isso, tá? Aqui dentro de category, em vez dele ser do tipo string, ela vai ser do tipo product category. Então aqui, em vez de string, eu vou escrever product category, tá? Ou seja, não é mais uma string, né? E aí aqui dentro, né, dos métodos ali, onde eu comparo a string, eu vou na verdade comparar com product category.ring, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Em vez da string bracelet, a gente vai comparar com bracelet, tá? E em vez de comparar com a string earring, a gente vai comparar com a string earring. A gente vai comparar com o atributo earring aqui do product category, tá? Aí aqui na main, né, a gente vai ter que também adaptar, porque eu não vou mais poder passar string aqui, né? Eu vou ter aqui no código que passar, né, que é product category, pronto. Nesse caso aqui, bracelet. Aí aqui eu vou ter que botar product category ponto ring. Aí eu vou copiar, que aqui vai ser a mesma coisa, né? Aí que eu só altero, né, que em vez de ring vai ser earring, tá? Pronto, vamos rodar para ver se vai funcionar perfeitamente ou se vamos levar algum erro. E pronto, como vocês podem perceber, funcionou perfeitamente, tá? Só que aqui é muito melhor porque eu tenho um controle maior em relação às categorias do meu produto, tá? Não fica aquela coisa aberta que a string acaba permitindo, né? Bom, o segundo code smell que a gente tem aqui é justamente a duplicidade de código, né? Se você perceber, a gente tem três funções aqui iguais, né? Que é o find rings,
find bracelet e find earring, tá? É a mesma coisa, elas fazem a mesma coisa, né? O que muda aqui nelas é simplesmente o que eu estou comparando, tá? E se você perceber, se eu adicionar novas categorias, né, eu vou sempre adicionar uma função a mais, né, que é exatamente igual a essas três, né? Então, fica uma coisa muito verticalizada, vai aumentar ainda mais a duplicidade e dificulta também a manutenção. Então, a gente pode, né, desenvolver aqui uma função que vai simplificar, né, e generalizar o uso dessas três funções separadas, tá? Que é o que? Find products, ou seja, eu quero localizar produtos da minha loja. Vou passar a própria instância e eu vou passar aqui um parâmetro, né, que eu vou justamente chamar de category, tá? E ela vai ter que ser do tipo product category, tá? E aí eu vou retornar uma lista de produtos, né, uma lista product aqui. E bom, vou copiar esse código aqui, né? Só que aí, ao invés de rings aqui, a gente renomeia isso aqui para selected products, né, para tipo produtos selecionados. E aqui, em vez da gente comparar com uma categoria aqui específica que a gente escreve no código, a gente compara aqui com o parâmetro que a pessoa vai passar. E aí, fazendo dessa forma, né, eu consigo simplificar. Em vez da pessoa usar find rings, ela chama find products e passa, né, o ring aqui, a categoria do produto, né, por meio desse parâmetro, tá? E o mesmo pode ser feito com o bracelete e com o brinco, né? Só que dessa forma eu vou estar centralizando tudo em uma única função. Facilita muito mais a manutenção do código, tá? E por mais que eu adicione mais categorias de produto, eu não vou precisar modificar ou adicionar métodos, pelo menos seguindo a mesma lógica aqui de busca, tá? Então, vamos apagar aquelas três funções. A gente vai ter que modificar a nossa main, né? Porque ela está usando aqui aquelas funções específicas, né? Então, a gente vai usar a find products. E aqui dentro, eu vou passar o product category.ring. Aí aqui vai ser a mesma ideia, né? Só que em vez de ring, vai ser earring. E aqui, o último vai ser o bracelet. Vamos salvar e vamos rodar e ver se o código está funcionando perfeitamente. Se você perceber, está aqui, ó, ele retornou primeiramente os dois anéis que eu tenho. Depois retornou o único brinco que eu tenho, tá? E por fim, o único bracelete. Então, como você pode perceber, o código está funcionando perfeitamente, tá? A única diferença aqui é que agora eu estou utilizando uma única função, tá? Centralizando tudo nela. Terceiro code smell, né, que a gente tem aqui é o seguinte: se você observar o cell product, né, eu estou definindo o comportamento dessa função baseado na instância, né? Ou seja, se o meu produto ele é customizado ou se o meu produto ele é industrializado, tá? Nesses casos em que meu comportamento está sendo definido por causa da instância, unicamente por causa da instância, o ideal é que eu transporte isso para um método igualmente, né, assinado para as instâncias em si que estão envolvidas, né? Como assim, Yuri? Bom, vamos ver na prática, acho que vai ficar claro, né, como a gente vai refatorar isso aqui. Então, primeiro, vamos pegar aqui em relação ao custom product, tá? Vamos criar aqui dentro dele um método que eu vou chamar de define price, ou a gente também poderia chamar de sell, né, simplesmente, que ele recebe a própria instância, tá? E aí aqui dentro, né, ele vai fazer justamente o que a gente faz aqui. Vou copiar isso. Vou colar aqui. A gente pode inclusive pedir aqui para ele retornar o price, né, se a pessoa quiser armazenar em uma variável, tá? Aí aqui eu vou ter que trocar, em vez de product, a gente vai colocar self. Tá? Lembrando que o custom product ele herda de product, né? Então ele é um produto, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai copiar essa mesma função e a gente vai colocar aqui dentro do industrial product, tá? E aí a gente vai só copiar, né, esse código aqui de dentro. Vamos colar aqui, que é o comportamento para produto industrial. Vamos salvar. Aqui em Cell Product, né, eu simplesmente posso apagar tudo isso aqui. E aí eu posso simplesmente no produto aqui, né, que eu tô
me baseando, eu posso chamar ele e usar o método cell, né? Eu também posso, se eu quiser, por fora, né, fazer essa chamada também, né? Em vez de fazer market cell product, eu posso fazer market products e dar o ponto cell no final. Eu também posso fazer isso se eu desejar, mas eu vou manter dessa forma aqui, tá? Um detalhe importante, tá, é que faltou aqui eu só trocar o product por self, tá? Prontinho. Ajustar aqui a indentação também. Prontinho, tudo arrumado. Aí, uma coisa que é importante aqui, para melhorar mais ainda isso aqui, é que todo produto, né, se eu for adicionar um novo tipo de produto, eu tenho que obrigatoriamente implementar o cell aqui. Senão vai quebrar nesse método aqui, né, do mercado de cell product. Então, o ideal é o quê? Aqui dentro de product, eu vim aqui e defini esse método. Aqui, no caso, eu não preciso, tá, definir um corpo para ele, tá? Aqui a ideia é, eu quero obrigar a toda classe, né, que for herdar de produto a implementar isso aqui. Então, a gente define aqui a assinatura, né, que é simplesmente cell, né, e aqui self, né, um método de instância. E aí aqui a gente vai ter que implementar como uma classe abstrata, tá? Então, a gente vai pegar aqui do ABC, import ABC. E a gente também vai pegar aqui abstract method. Então a gente vem aqui, coloca o abstract method no decorator, tá? E aqui em product a gente coloca para ela herdar de ABC. E assim a gente define um método abstrato. Yuri, não sei o que é método abstrato. Isso a gente fala mais profundamente no curso de programação orientada a objetos. Não deixa de dar uma conferida, tá? É um curso bem completo. A gente vai desde os conceitos mais básicos até os conceitos mais avançados. Inclusive o conceito de data class, que tá aqui. Eu não tô abordando aqui tanto nesse vídeo porque não é o escopo de agora, tá? Mas com certeza falaremos ali em outras oportunidades e também eu falo lá no meu curso, tá bom? E bom, uma vez que eu faço isso, né? Lembra que método, uma classe abstrata, né? Ela não precisa ter todos os métodos abstratos, tá? Classe abstrata é diferente de interface. Então, no conceito aqui, eu apenas tenho um método abstrato. E uma vez que eu tenho um método abstrato, né, toda classe que herde de product é obrigado a implementar esse método, tá bom? Bom, feito isso, né, a gente vai simplesmente não precisar modificar nada aqui, porque eu mantive o método, né, aqui cellProduct do market, eu só alterei, né, em relação a como ele ia se comportar. Então, vamos rodar isso aqui. E se você perceber, ele funciona aqui ó, da mesma forma, tá? Só que agora, né, eu tenho as coisas implementadas aqui dentro de cada instância, adaptando à realidade, que é o que faz sentido, tá? Melhor do que eu ter um método ali com várias instâncias, até porque a cada novo tipo de produto que eu fosse adicionar, eu ia ter que adicionar uma condicional, né? E ia ficar muito verticalizado. Dessa forma aqui, eu consigo fazer um aproveitamento de código de uma maneira um pouco mais inteligente, né? E aproveitando justamente a lógica de que esse comportamento vai ser ditado de acordo com a classe ali que está envolvida. Bom, o quarto CodeSmell, né, nosso penúltimo do vídeo de hoje, ele é um pouco mais simples, mas faz total diferença, que é o quê? Você ter as unidades ali no seu código um pouco mais claro, né? Por exemplo, aqui tem o work time. Work time em quê? Isso é o quê? Minuto, é hora, é dia, é semana, é mês, né? Para mim, que eu estou implementando, eu estou tratando isso como hora, né? Vocês viram eu explicando, eu falei que é hora. Mas se alguma pessoa pegar esse meu código sem ver esse vídeo, ela vai ficar em aberto, né? Ela vai provavelmente, talvez supor que seja em hora, mas ela não vai ter total certeza, tá? Então, para evitar esse tipo de confusão, é muito importante você deixar claro a unidade das coisas, né? Então, por exemplo, né, work time, aí é que a gente pode adicionar no final hours, tá? Esse min profit também, ele não tá claro, né? Min profit, beleza, é o lucro mínimo, mas isso é o que? 40%, é 40 reais, né? Qual é a unidade, né? Então a gente também pode colocar aqui, né? Deixar mais claro. É claro que a gente só tem que tomar cuidado, né? Para modificar aqui as variáveis que a gente está utilizando, né? Vou fazer a mesma coisa aqui na Industrial Product, tá? Então é muito importante, né, a gente deixar essas variáveis sempre claras. Até raw cost aqui também é interessante a gente deixar claro que isso aqui é em reais, tá? Então, deixa eu só modificar aqui
Para quem não sabe, esse atalho aqui do Visual Studio Code, né, você seleciona a palavra e vai dando Ctrl D, né, e ele vai pegando as coisas semelhantes. Aí a gente vai pegar tudo que tem raw cost, tá? E aí não tem perigo da gente esquecer de modificar ela em algum lugar. Então vou dar um Ctrl V aqui, só ajeitar esse aqui que eu peguei a mais sem querer. Prontinho. Fiz a substituição. Dessa forma fica muito claro agora as unidades, né? Para a pessoa que vê, ela vai entender que isso aqui está em reais, isso aqui é uma porcentagem, isso aqui está em horas, né? Então ela consegue ter uma maior compreensão do código, fica mais claro a maneira que eu estou interagindo com as coisas. Se ela precisar fazer alguma manutenção, também fica mais claro para ela como interagir e manter o padrão, né, em relação ao que já existe aqui no código, tá? Bom, vamos rodar aqui só para verificar se não vai quebrar nada, beleza? Não quebrou nada, está funcionando perfeitamente, só que agora o código está mais compreensível, tá? Quinto e último CodeSmell, tá? Para esse vídeo. Bom, se vocês perceberem aqui a gente tem um método, né, applyText, em que eu defino o comportamento dele baseado nesse parâmetro booleano, tá? Que se eu passo true, né, ele vai executar aqui a taxação padrão, né, ele vai aplicar essa regra. Se for false, ele vai aplicar outra regra, tá? O ideal nesse contexto é a gente separar os métodos, tá? Porque aqui eu estou lidando com um método que não é atômico, né? Ou seja, ele faz duas coisas. Ele aplica a taxação padrão, ele aplica a taxação específica para alguns estados, tá? Então, o ideal é que a gente separe e consiga deixar um pouco mais claro, né, o que é cada coisa, né, o que é que envolve cada parte, e não utilizar uma variável booleana para separar, né? Sem falar que aqui eu estou falando de um contexto de eu ter duas situações, né? Se eu tiver uma situação de mais, né, que envolve mais de dois casos, aí talvez fique ainda um pouco mais complicado se eu quiser diferenciar isso por meio de um parâmetro. É muito melhor eu criar métodos atômicos, tá? Então, a gente vai criar um método aqui, que eu vou chamar de applyDefaultText. E aí ele simplesmente vai replicar essa regra aqui, né? Se for a taxação padrão aí. E aí ele vai simplesmente aplicar a taxação padrão, tá? E eu vou criar um outro método que eu vou definir como sendo applySpecificText, para representar aquela taxação que é diferente, tá? E aí simplesmente eu vou copiar essa parte aqui. E aí simplesmente eu vou apagar toda essa função aqui. Então, se você perceber, a gente pegou aquela função grande, né, que eu estava separando o comportamento dela por meio de uma variável booleana, né, e simplesmente quebrei ela em dois métodos atômicos, tá? Agora eu tenho um método específico para aplicar a taxação padrão e eu tenho um outro método para aplicar a taxação específica, né, que é diferente da padrão. Fica muito mais claro o uso, né, para o usuário, para os engenheiros que forem fazer a manutenção, do que eu simplesmente utilizar um parâmetro booleano para diferenciar os comportamentos, né? E aqui, de fato, eu vou ter dois métodos atômicos, né? Se o governo fizer alguma atualização em relação à taxação padrão ou em relação à taxação específica, fica muito mais fácil de eu saber como eu vou adaptar isso no meu código do que lidar com um método, né, único ali que faz tudo, tá? Bom, nesse caso aqui, a gente só precisa adaptar aqui no final, né, que em vez de chamar applyText, né, com um booleano aqui, eu simplesmente chamo o applyDefaultText. Eu chamo o applyDefaultText. Então fica muito mais compreensível o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou aplicando a taxação padrão em relação a esse meu produto, tá bom? Vou salvar aqui, vamos rodar o código novamente e vocês podem ver que está funcionando normalmente, né? E bom, pessoal, é isso, né? A gente fez várias melhorias aqui, identificando alguns CodeSmells, né? E aplicando refatorações. Espero que tenha agregado de alguma forma. Não sei se aqui ao longo do vídeo você pensou em alguma outra melhoria aqui para o código que a gente tem. Se sim, não deixe de comentar e compartilhar aqui com a comunidade em relação ao que você notou. Isso com certeza vai agregar aí para o aprendizado de todos. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.